Você sabe o que é o fenômeno de alotropia? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Você já parou para pensar quantas substâncias o elemento oxigênio pode formar? Aí você conta os ácidos, os óxidos, os sais. Eu passaria aqui semanas escrevendo substâncias que contêm o elemento oxigênio. Mas se eu perguntar para vocês quantas substâncias contendo apenas o elemento oxigênio existem na natureza, ou seja, quantas substâncias simples eu tenho, aí não, eu reduzo apenas duas substâncias, o gás oxigênio e o gás ozônio. Consequentemente, nós dizemos que a alotropia é um fenômeno no qual um elemento químico pode formar diferentes substâncias simples. Aí você deve estar se perguntando, sim, mas por que isso é tão especial? Porque, pessoal, quando um átomo se liga com ele mesmo, a tendência dele é completar a sua chamada teoria do octeto. Então, por exemplo, o átomo de cloro, que está no grupo 17, antiga família 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência, ele só precisa de uma ligação para fazer 8. Consequentemente, nós podemos supor que a única substância que vai existir de cloro ligado com cloro seria o Cl2, né? Cloro e cloro. Então, quando um elemento químico forma mais de um tipo de substância simples, então, pera lá, existe algo realmente formidável e por isso passível de ser estudado. Agora, essas diferentes substâncias simples, elas podem ser diferentes em quê? Elas podem ser diferentes tanto na quantidade de átomos que compõem a substância, é o que nós chamamos de variedade alotrópica por atomicidade, como podem ser diferentes também pela forma com que esses átomos estão organizados. Ora, na forma de organização de um átomo, inclusive a luz, quando passa por um cristal e que há uma certa diferença na sua organização, no seu retículo, isso vai fazer com que o índice de refração da luz modifique, por exemplo, a cor. Então, encontrar, por exemplo, o fósforo branco e o fósforo vermelho é uma característica de como é que está o arranjo daqueles átomos. Consequentemente, a alotropia se divide em duas formas: as variedades alotrópicas, que podem ser por atomicidade, e as variedades alotrópicas, que podem ser por estrutura. Mas aqui fica uma observação: alguns autores a nível superior não consideram a alotropia por estrutura como sendo chamado de alotropia. Eles consideram o quê? Que quando a diferença está na atomicidade, na quantidade de átomos, isso é alotropia. E quando um elemento ele forma estruturas diferentes porque há uma organização diferente dos átomos, nós chamamos isso de polimorfismo. Mas veja que numa prova de vestibular, ou virá polimorfismo, ou virá estrutura por retículo, ou seja, variação alotrópica por retículo ou por estrutura, tá certo? Nunca virá na mesma questão as duas coisas, ou seja, o cara perguntar para ti, olha, o carbono grafite e o carbono diamante são diferentes o quê? Variedades alotrópicas por estrutura e na letra B, polimorfismo? Não, isso não pode cair dessa forma, pessoal. Ou ele vai estar numa corrente que considera isso polimorfismo, várias formas do mesmo elemento, ou ele vai estar numa corrente que considera isso uma variação alotrópica por retículo ou por estrutura, tá certo? Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos ver as formas alotrópicas mais comuns que caem em vestibulares. Segue o vídeo. As diferentes estruturas alotrópicas podem ser por atomicidade, quando difere o número de átomos, ou retículo cristalino, quando difere na organização desses átomos. Por atomicidade, os casos mais comuns são do oxigênio, do fósforo e do enxofre. O oxigênio pode ser encontrado com uma molécula de 2 átomos de oxigênio ou ainda uma molécula com 3 átomos de oxigênio, no caso ozônio. O gás oxigênio ou dioxigênio é formado por apenas 2 covalentes, enquanto o ozônio uma terceira covalente. O fósforo pode ser encontrado em 2 formas: fósforo vermelho, onde a sua estrutura seria uma estrutura polimérica de 4 átomos de fósforo, diferindo do fósforo branco, onde a estrutura seria apenas uma unidade de 4 átomos de fósforo formando um tetraedro fechado. Alguns autores consideram essas duas estruturas como sendo variações por retículo. Ainda podemos ter o fósforo negro e o fósforo violeta. O enxofre coronário pode ser encontrado na natureza de 2 formas estruturais, rômbico ou monoclínico. No entanto, existe o enxofre com 6 átomos, na forma romboédrica, que difere por atomicidade. Além do enxofre romboédrico, nós temos o enxofre diatômico,
formado por 2 átomos de enxofre, e o triatômico, formado por 3 átomos de enxofre. Então, vocês perceberam que o elemento oxigênio ele difere entre si por atomicidade. Mas eu posso ter o elemento enxofre também diferindo por atomicidade. Vocês viram aí o enxofre com 2 átomos, o enxofre com 6 átomos, o hexarrômbico, o octarrômbico. Agora, vamos ver variedades alotrópicas que mudam pelo seu arranjo, pela sua estrutura. Por estrutura ou retículo cristalino, algumas estruturas polimórficas vão ser analisadas, porém o carbono com certeza é o camaleão da química, por ter mais dessas estruturas. Comecemos analisando, por exemplo, o grafite. No grafite, os átomos de carbono estão dispostos num plano, ligados por ligações covalentes, onde se alterna uma ligação dupla e uma ligação simples, formando hexágonos perfeitos como uma colmeia. Essas ligações duplas elas alternam de posição num fenômeno denominado de ressonância. Essa ressonância é responsável pela condutividade elétrica que existe na lâmina de grafite. No entanto, essas lâminas de grafite, elas por serem planares, flutuam sobre outras lâminas e interagem entre si por pequenas interações químicas chamadas de polo induzido. Cada lâmina está a uma distância flutuando sobre a outra, o que, portanto, não permite a condutividade elétrica na perpendicular. Logo, a corrente elétrica pode ser conduzida apenas sobre a lâmina e não entre elas. Cada lâmina está presa uma à outra por interações entre os carbonos, o que nós chamamos de polo induzido, que são interações tão fracas que permitem com que uma lâmina deslize uma sobre a outra num fenômeno chamado de clivagem. Essa clivagem dá ao grafite uma característica de ser uma estrutura extremamente mole, sendo usado como lubrificante, sendo usado como tintas. Conduz também a eletricidade pelo fenômeno de ressonância, porém as lâminas estão fracamente ligadas por interações do tipo de polo induzido. A hibridação do carbono é sp2, porém o carbono não consegue conduzir calor. A segunda estrutura, que é o diamante, já é uma estrutura tridimensional, onde cada átomo de carbono está ligado a outros átomos, formando um tetraedro. E esse tetraedro, por sua vez, se liga a outros tetraedros e assim por diante, até formar uma rede cristalina de estrutura. Essa estrutura de carbono vai se ligando de forma que cada tetraedro possa estar dentro de um arranjo cúbico, formando um eixo de simetria. A estrutura do diamante, por ser tão compacta, confere ao diamante uma estrutura de extrema dureza. O diamante é capaz, então, de riscar outras substâncias. Porém, a densidade do diamante, por não ter a estrutura planar do grafite, passa a ser maior que a do grafite. Veja a simetria que existe na estrutura básica do diamante dentro de um cubo formado por estruturas de tetraedro. Essa simetria confere ao diamante propriedades como principalmente a diafaneidade, que é a capacidade da luz passar por ele. O carbono diamante passa a ser extremamente duro devido ao seu arranjo ser tridimensional. Por ter hibridação sp3, não tem ligação π e, portanto, não pode conduzir corrente elétrica, já que não possui aromaticidade. No entanto, é bom condutor de calor. São lipofílicos, o que significa que o diamante não pode ser molhado, mas ao ser misturado com óleo, passa a ficar opaco. A lonsdaleita é uma estrutura semelhante ao diamante, considerado por muitos o diamante sintético, assim como o Q-carbono. A estrutura também deriva de um tetraedro. No entanto, a estrutura ela vai se formando num final como um hexágono e não na forma tetraédrica final dentro de um cubo. Essa estrutura polimórfica hexagonal é que faz com que esse diamante sintético seja muito mais duro que o diamante natural e, portanto, com maior capacidade de riscar outras substâncias. As características da lonsdaleita são ser polimórfico, hexagonal, são extremamente duros, mais duros que os diamantes convencionais, conhecidos como nanodiamantes, processo semelhante que se obtém também o Q-carbono em altas pressões. Os fluorenos são estruturas muito curiosas. O primeiro fluoreno descoberto, o C60, tinha a forma de uma bola de futebol, o que rende o nome de buckbola, ou futeboleno. Em homenagem ao arquiteto inglês Buckminster Fuller, essa estrutura recebeu o nome de fullereno. É formado por pentágonos e hexágonos, nos quais os hexágonos são aromáticos, ou seja, possuem ressonância, o que dá ao fullereno a capacidade de conduzir corrente elétrica.
Outras estruturas de fullereno foram descobertas, como C70, C90, C180, porém a estrutura passa a não ser esférica à medida que se aumenta o número de carbonos. Os fullerenos também são chamados de bolas ou gaiolas de Fuller. Essas gaiolas têm a capacidade de poder encapsular outras estruturas ou átomos. O cientista Lon Wilson conseguiu encapsular o gadolínio dentro de uma buquibola. E à medida que essa buquibola pode ser aprisionada dentro de uma estrutura de fullereno, pode ser utilizada como contraste de ressonância. Ao dobrar lâminas de grafite, nós também obtemos os fullerenos na forma de nanotubos. Os fullerenos são nanomoléculas superaromáticas, átomos de carbonos sp2, dispostos em vértices de um icosaedro. A distorção do sp2 nos fullerenos torna essa molécula mais reativa. Ao incluir grupos funcionais a essas moléculas, originamos os fullerenos funcionais e há a possibilidade de preparar fullerenos usando outros átomos. Os cientistas André Geim e Konstantin Novoselov receberam o Prêmio Nobel 2010 por descobrir uma estrutura de carbono denominada de grafeno, onde eles pegaram pó de grafite, passaram uma fita adesiva e retiraram apenas uma lâmina do grafite. Essa estrutura plana é cristalina e pode ser utilizado como telas de celulares dobráveis por sua alta flexibilidade. Apesar de ser rígida e resistente, ela pode conduzir corrente elétrica. Considerada apenas uma lâmina de grafite, é plana, tem ligações do tipo sp2, é uma estrutura cristalina que consegue ser transparente, muito leve e forte, condutor de calor e eletricidade. Então vocês perceberam que eu tenho várias maneiras de encontrar o carbono, sendo o camaleão da química, como grafite, como diamante, e que isso influencia basicamente em todas as suas propriedades. Então veja, o grafite ele é muito menos denso do que o diamante, até porque a estrutura do diamante é mais compacta. Outra coisa interessante, quando no começo do vídeo eu falei para vocês, olha, o enxofre 6 e o enxofre 8 diferem na sua atomicidade. Mas o enxofre 8 alfa, que é chamado de rômbico, e o enxofre 8 beta, que é chamado de monoclínico, já diferem por estrutura. Então você tem que perceber o seguinte, quando o cara chegar para ti e te perguntar, olha, qual é a diferença alotrópica que existe? Perceba se há uma mudança na quantidade de átomos, e aí a variedade é por atomicidade, ou se existe uma diferença na estrutura, já que a quantidade de átomos não muda. Geralmente é isso que eles vão questionar para vocês. Vamos ver algumas questões para a gente poder entender como é que é aplicado a questão de alotropia nos vestibulares. Segue o vídeo. Pessoal, aqui nós vamos fazer algumas questões sobre alotropia para que a gente possa compreender o conteúdo que nós trabalhamos na aula de hoje. A primeira questão começa dizendo o seguinte: durante a digestão dos animais ruminantes, ocorre a formação de gás metano, que é eliminado pelo arroto do animal. O elemento carbono se apresenta em muitas formas alotrópicas. 3 delas são o diamante, a grafita, só lembrando que grafita com A no final é a substância contendo o carbono grafite, né? O grafite é o carbono, grafita é a substância. E o fullereno. Outras em maior número são Y, no caso. Ele quer saber quem está em maior número. Diamante, a mais rara e a mais dura, é a mais dura a variedade alotrópica. Tem rede composta por átomos formados de uma estrutura. Então vamos lá, ele quer para a gente completar, não é isso, pessoal? Então o elemento carbono se apresenta em muitas formas alotrópicas. 3 dessas são... Pessoal, nós sabemos que o carbono você encontra na natureza de várias maneiras. Um carbono muito encontrado aí, quando você, por exemplo, está queimando combustível no carro, é aquela fumaça preta que contém um pó chamado de negro de fumo. Esse negro de fumo, ele seria uma estrutura também de carbono, só que uma estrutura amorfa, que não tem uma forma definida. A grande característica das estruturas alotrópicas do carbono, tanto o grafite, quanto o diamante, quanto o fullereno, são estruturas que têm uma organização bem definida, distância entre os átomos iguais. Então, quer dizer, é o que nós chamamos de retículo cristalino. O que é um retículo cristalino? É quando você tem uma distância. Se a distância desse átomo para cá for x, a distância desse para cá também tem que ser x. Então, existe uma organização cristalina, tá? Então, eu já sei que aqui dessas 3 são cristalinas, né? Então, no caso, são cristalinas diamante, grafito e fullereno, cristalinas.
Outras em maior número são amorfas. Aí nós temos aí várias outras estruturas de carbono que encontram na natureza que não tem formas, tá, pessoal? São amorfas. Diamante é a mais rara e a mais dura. Tem rede o quê? Iônica? Não, pessoal. A rede é covalente, como nós vimos no vídeo. São vários átomos de carbono que se ligam por ligações do tipo covalente, certo? E o diamante, diferente do grafite, ele é uma estrutura tridimensional, já que o grafite ele é planar. Para quem viu o vídeo, o grafite ele é disposto em planos, né, em lâminas, enquanto o diamante é uma estrutura tetraédrica, tridimensional. Então a resposta aqui, pessoal, letra C, tá? São estruturas cristalinas, a maioria dos carbonos são encontrados na forma amorfa, sem forma. O diamante é uma estrutura covalente de rede cristalina tridimensional, tá certo? Então a resposta é letra C. Vamos para a próxima questão. Na segunda questão diz assim: alotropia é a propriedade pela qual um mesmo elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes, que são denominadas variedades alotrópicas. Os elementos que apresentam variedade alotrópica devido à atomicidade são apenas... Então, pessoal, a gente viu aí no vídeo que a grafite, diamante e fulereno são variações alotrópicas, mas que mudam por sua estrutura. Então já está eliminado aqui onde tem grafite, diamante, fulereno, a gente já está eliminando, certo? Nós vimos que o fósforo branco e o fósforo vermelho ainda é uma incógnita, tá? Ou seja, dificilmente uma questão de vestibular, ainda por esses anos, vai trabalhar essa ideia do fósforo vermelho e do fósforo branco como sendo uma diferença alotrópica por atomicidade. Eles vão colocar ainda nas provas como uma diferença de retículo, de organização, por essa indefinição. Então a nossa resposta, por enquanto, isso vai poder mudar daqui a alguns anos? Sim, pode ser que haja mudanças, mas por enquanto, desses exemplos que nós estamos trabalhando, o único que difere por atomicidade seria o oxigênio e o ozônio. Resposta letra E, tá certo, pessoal? Mas volto a repetir. Fósforo branco e fósforo vermelho ainda é uma indefinição para muitos cientistas sobre classificá-los como estruturas por atomicidade ou por retículo cristalino. Próxima questão. O fenômeno da alotropia só existe em substâncias simples. Por isso, quando átomos de diferentes variedades alotrópicas de um mesmo elemento se combinam com quantidades idênticas do gás oxigênio, originam moléculas... Ora, pessoal, veja bem, se eu tenho... Ele está dizendo o seguinte, que quando átomos de diferentes variedades alotrópicas, então vamos imaginar que eu pego aqui o gás oxigênio e eu pego aqui o gás ozônio. E eles se combinam com quantidades idênticas de gás oxigênio para formar compostos... Vamos botar o enxofre, tá? Na realidade ele está fazendo o seguinte, vamos dizer que aqui eu tenho o enxofre alfa e o enxofre beta, né? Então, tu está vendo aqui que ele tem diferente estrutura. Mas aí ele vai reagir com a mesma quantidade de gás oxigênio. Ora, pessoal, a molécula de SO2, ela não é diferente porque o enxofre que eu utilizei foi rômbico monoclínico. Porque, veja, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico diferem apenas na organização dos átomos. Mas quando há uma reação química, todas essas ligações são quebradas. Se as ligações são quebradas, não me interessa se eu estou tendo enxofre vindo do rômbico ou se eu estou vindo do monoclínico. O átomo de enxofre vai se combinar com o oxigênio da mesma maneira. Então, consequentemente, eu vou formar iguais substâncias compostas, tá? Então, consequentemente, ele diz que origina moléculas iguais de substâncias compostas. Correto? Letra A. Tá certo, pessoal? Eu não vou ter moléculas diferentes, só porque eu vim de uma estrutura diferente. Então imagina que quando você pega o cristal rômbico e você pega o cristal monoclínico, você tem uma organização diferente, mas na hora que vai ter uma reação, essa ligação vai ser quebrada. Então os átomos vão reagir individualmente e não dentro do seu retículo, tá? Então resposta letra A, pessoal. Quarta questão. Assinale a alternativa que não corresponde a uma variedade alotrópica do carbono. Pessoal, diamante é uma variedade do carbono, grafita também, fulereno também e nanotubos são tipos de fulerenos. Mas hidrocarboneto não é carbono, gente. É um composto orgânico formado por carbonos e hidrogênios. Então não são substâncias simples.
Para ser alotropia tem que ser substância simples, e aqui é uma substância composta. Então a resposta que não representa uma variedade alotrópica são os hidrocarbonetos. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que traz informações erradas, ó, que ele quer, sobre a alotropia e algumas formas alotrópicas. Pessoal, as variedades alotrópicas podem diferenciar-se de duas maneiras, pela atomicidade ou pelo arranjo cristalino. Correto. Foi o que nós estudamos na aula de hoje. O oxigênio e o ozônio são alótropos. Por isso, a destruição da camada de ozônio não é algo preocupante, pois o oxigênio que possui as mesmas propriedades pode substituir nesse papel. Pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? As substâncias, as variedades alotrópicas são importantes para o estudo porque justamente são substâncias diferentes. Se o oxigênio e o ozônio são variedades que diferem por sua atomicidade, são substâncias diferentes e cada substância apresenta suas próprias propriedades físicas e suas próprias propriedades químicas. Então é claro que eu não posso substituir oxigênio por ozônio e vice-versa. Você não respira ozônio. O ozônio é tóxico para o ser humano, mas o oxigênio também não serve para proteger a gente contra os raios ultravioletas do sol. Então, uma substância não pode substituir a outra. Consequentemente, ele quer a errada. Então, a resposta aqui já é a letra B. Ó. A letra C está correta. O enxofre rhombic é uma variedade mais estável que o enxofre monoclínico, certo? Então, é a variedade mais estável. O carbono possui duas variedades naturais, diamante e grafite, já que fulereno é natural, mas não no planeta Terra. Não é abundante no planeta Terra, é abundante no universo. Os naturais mais abundantes é diamante e grafite. Com a descoberta da alotropia foi possível chegar ao conceito de elemento químico, pois se duas substâncias diferentes sofrem reações químicas iguais, então elas possuem a mesma constituição química, correto? Nós estamos falando de substâncias que apresentam o mesmo elemento. Então a resposta errada é a letra B mesmo, tá, pessoal? Vamos para a próxima questão. Bom, essa aqui é a última questão do nosso material. Tem algumas outras questões gabaritadas para você verificar, mas com essa questão a gente consegue entender o conceito de alotropia. Considere que sejam feitas as seguintes afirmações a respeito das formas cristalinas do carbono. As formas, olha, o que eu falei para vocês no começo da aula de hoje, alguns autores não chamam de alotropia por estrutura, chamam de estrutura polimórfica. É a mesma coisa, tá, gente? Então, quando eu digo que uma variedade alotrópica difere por seu retículo cristalino, por sua organização, eu estou dizendo que é uma variação alotrópica chamada de polimorfismo, tá? Então, alguns autores consideram que não é a mesma coisa, mas para a gente que vai fazer vestibular, se cair o conceito de polimorfismo, seria o que nós estamos trabalhando como sendo retículo cristalino, tá bom? Então, as formas polimórficas do carbono são diamante, grafite e fulereno, correto? Tem nanotubo, mas nanotubos são fulerenos, né, pessoal? Item 2. O monocristal de grafite é bom condutor de corrente elétrica. Por quê? Porque nós vimos na nossa aula que ele conduz corrente elétrica pelo fenômeno de ressonância, já que os elétrons estão em constante movimento nas lâminas de grafite. Só que nós vimos que essa condutividade só ocorre na direção paralela ao plano. Não pode atravessar uma lâmina para outra, perpendicular. Por quê? Porque existe um espaço vazio. Lembra, eu tenho uma lâmina de grafite, existe outra lâmina de grafite, e entre essas lâminas de grafite existe um espaço vazio. Então, consequentemente, a corrente elétrica não pode fluir de uma lâmina para outra. Então, está correto o item 2 também. Não existe a condutividade na perpendicular. O item 3. O diamante é a forma polimórfica metaestável do carbono nas condições normais. Bom, deixa eu explicar isso aqui que não teve essa explicação no vídeo. Pessoal, por que metaestável? Porque é o seguinte, vocês vão estudar mais na frente uma coisa chamada variação de entalpia, que é o calor de uma substância, né? O calor de uma reação. E nós sabemos que quando uma substância é considerada estável, o ΔH padrão é igual a zero, ou seja, a entalpia padrão dela é considerado zero. O grafite, apesar de ser considerada a substância mais abundante e ter o ΔH zero, não tem uma estabilidade tão grande frente, por exemplo, a uma reação de combustão como o diamante. Então veja, se o diamante não é a forma de ΔH zero, o diamante não deveria ser estável frente a algumas reações.
Mas devido ao seu arranjo cristalino, de ser muito resistente, muito rígido, muito duro, como vocês viram nos vídeos, né, capacidade de riscar outras substâncias, o diamante não pega fogo facilmente como o grafite. Então é uma certa ilógica, porque se o grafite pega fogo mais facilmente, ele deveria ser considerado mais reativo. Mas o ΔH do grafite é 0. Enquanto o ΔH do diamante, esse ΔH aqui do diamante, é diferente de 0. Mas ele é uma substância que dificilmente reage, como nós vimos nos vídeos. Por quê? Devido ao seu retículo cristalino. Então nós chamamos essa característica de metaestabilidade. O que é uma metaestabilidade? É uma estabilidade fora do normal, certo? Então o diamante tem uma metaestabilidade. Beleza? Está correto também esse item. Item 4. No grafite, as ligações químicas entre os átomos são tetraédricas. Não, pessoal. É tetraédrica no diamante. No grafite, você lembra que os átomos de carbono, eles estão numa espécie de um anel aromático, né? Não é um anel aromático, mas é como se fosse uma fusão deles, né? Então, consequentemente, cada carbono aqui se liga a 3 outros átomos de carbono. É o que nós chamamos de geometria trigonal. Trigonal plana. Tá? A hibridação aí do tipo sp2. Então, consequentemente, isso aqui a gente vai estudar mais na frente, tá, pessoal? Ele não é tetraedro. Quem é tetraedro, quem tem o carbono ligado formando o tetraedro, é o diamante e não o grafite. Certo? Então aqui esse item 4 está falso. Consequentemente, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Resposta, letra A. Então, pessoal, essa foi nossa aula de alotropia. Espero que todos tenham entendido. Não esqueça de ativar as notificações para receber a próxima aula. Tá? E continue aí assistindo nosso canal e fazendo a divulgação do Química Traduzida. Um forte abraço e lembrando que quem tiver interesse em adquirir o nosso livro está disponível no nosso site quimicatraduzida.com, beleza? Também você pode fazer o curso completo com assistência individualizada pelo Zoom, beleza? É só entrar lá no site e verificar quais são os planos que nós temos para o nosso curso. Abraço aí a todos e até a próxima aula.